Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo explicativo sobre temas e textos que muitas vezes são mal interpretados ou interpretados de maneira equivocada. Mas antes de avançarmos, eu gostaria de pedir a você que compartilhe os nossos vídeos, que se inscreva no canal, sempre que assistir ao vídeo, deixe o seu joinha e se surgir alguma dúvida, deixe a sua pergunta. Nós teremos o maior prazer em respondê-lo. Como eu já disse em outros vídeos, nós trabalhamos com a explicação mais aproximada da verdade em alguns aspectos das Escrituras Sagradas. Então, no meio religioso, principalmente o meio protestante, há muitos textos que são interpretados de maneira equivocada. Então, a gente já trouxe alguns nos vídeos anteriores e hoje nós vamos trazer mais um, que é Efésios capítulo 2 e versículo 15. Na minha caminhada no Evangelho, esse versículo também foi usado de maneira isolada para dizer que os 10 mandamentos ou que a lei de Deus foi abolida. A pergunta que eu faço antes de lermos o versículo é: será que realmente esse texto ou esse versículo está falando realmente dos 10 mandamentos ou do sábado, como alguns já afirmaram? Bem, eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra em a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 15. Vamos ler? Diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E alguém pode dizer: mas pastor, aí o texto está dizendo, o versículo que foi lido está dizendo que ele desfez na sua carne a lei dos mandamentos. Sim, foi o que nós lemos. Mas eu não posso criar uma tese baseado em apenas um versículo. Eu preciso ler todo o capítulo ou toda a carta para que eu entenda realmente qual é o assunto que Paulo está tratando. Eu não posso pegar um versículo isolado e afirmar que Paulo está dizendo isso ou aquilo. Eu preciso ler, eu preciso pesquisar, eu preciso analisar com calma. E é o que nós vamos fazer. E não precisamos ir muito longe. Se nós recuarmos um pouco na leitura, já do versículo 11, já dá para nós termos uma ideia do que Paulo está falando. Vamos ler? Acompanhe comigo na sua Bíblia, Efésios capítulo 2 e versículo 11 a seguir, que diz assim: portanto, lembrando que essa é uma carta para uma igreja de gentios, a maioria dos membros desta comunidade messiânica era de gentios. Então ele está falando aos gentios messiânicos, fazia parte da comunidade judaico-messiânica. Portanto, lembrai-vos de que vós quem? Os gentios. Noutro tempo eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha que importante isso aqui. Está dizendo que os gentios estavam antes separados da comunidade de Israel, sem Cristo. Estavam afastados, separados da comunidade de Israel. Continuando aqui. E estranhos aos concertos da promessa. Olha que interessante.
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós podemos aqui já fazer algumas perguntas. Por exemplo, por que causa os gentios estavam sem esperança e sem Deus no mundo? Veja que o apóstolo fala de forma clara que os gentios estavam longe da comunidade de Israel e eram estranhos aos concertos da promessa. Olha o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Perto do quê? Perto da comunidade de Israel, da qual eles eram distantes, afastados, e também afastados das promessas do Eterno. Mas agora em Cristo Jesus, vocês chegaram perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. De que povos ele está dizendo aqui? Nós estamos falando de incircuncisão, gentios, e circuncisão, judeus. Então, dos dois povos, ou seja, gentios e judeus, Cristo fez o quê? Um povo. É o que o texto está dizendo. Vamos repetir para ficar mais claro? Porque Ele é a nossa paz, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio. Qual era a parede de separação que estava no meio, ou seja, que separava gentios e judeus? O que separava esses dois povos? Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, ou seja, aquilo que separava judeus e gentios. Cristo, ele eliminou, ele desfez esta inimizade, ele derrubou a parede de separação com o objetivo de fazer dos dois povos um único povo. Isto é, aí ele entra na questão, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Agora, de qual lei Paulo está se referindo aqui? O que fazia a separação? Era o sábado que fazia a separação entre judeus e gentios? Era os 10 mandamentos que fazia a separação entre judeus e gentios? É claro que não. O povo judeu sempre teve leis muito rigorosas, principalmente em relação a contato com outros povos, a contato com outras pessoas. Então, no caso dos gentios, os judeus tinham os gentios como um povo imundo. Todo o cristão, todo o messiânico sabe bem disso. Quem estuda as Escrituras sabe bem disso. Então, o que separava judeus e gentios eram leis relacionadas à purificação, nesse caso, a circuncisão. Então, Cristo, no madeiro, ele desfaz essa inimizade, porque para você ser purificado, você não precisa passar por um processo de circuncisão. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz que a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim ser uma nova criatura. Então, essa parede de separação, essa inimizade que ele desfez na carne, segundo o que o apóstolo está dizendo aqui, é exatamente a circuncisão. Porque quando Cristo invalida esta lei para os gentios, ou seja, os gentios para fazerem parte da comunidade de Israel, da comunidade judaico-messiânica, não precisava circuncidar. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu peço que assista para que você entenda melhor essa parte. Mas veja bem, a gente pode fazer uma rápida recapitulação, mas fica claro aqui que o assunto que o apóstolo Paulo está tratando no versículo 15 é a circuncisão, e não sábado, e nem os 10 mandamentos, como alguns afirmam aí fora. Continuando aqui,
versículo 16. E pelo madeiro reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, ou seja, os gentios que estavam longe, e aos que estavam perto, ou seja, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro na carta aos Efésios que através de Jesus Cristo, os gentios eles têm acesso a Deus e eles têm acesso à comunidade judaico-messiânica. E aí eu vou fazer aquela recapitulação que eu disse agora há pouco, relembrando até o conteúdo de alguns vídeos que nós já gravamos. Por exemplo, quando no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro tem a visão do lençol com diversos animais, quadrúpedes, répteis, mamíferos, enfim. E a voz fala: mata e come, por 3 vezes. E Pedro responde: nunca coloquei coisa comum ou imunda na minha boca. Quando ele deixou de ter a visão, quando o lençol na visão se recolheu, os homens de Cornélio batem na porta. E o Espírito Santo de Deus diz a Pedro para que ele receba esses homens, porque ele mesmo enviou aqueles homens. Ou seja, se Pedro não tivesse tido aquela visão e a voz também não tivesse falado com ele, naturalmente Pedro não teria recebido aqueles homens. Quando lemos o capítulo 11 de Atos, a gente percebe que a cúpula judaico-messiânica, cobra explicações de Pedro pelo fato de ele ter entrado na casa de um gentio. E ele explica no capítulo 11, ou seja, aquela visão, a visão do lençol, não está falando de alimento, não está falando de comida e nem dá autorização para ninguém comer carne de animal X ou carne de animal Y. Ali a visão fala inteiramente a respeito dos gentios, porque o Pai, o Eterno, através de Jesus Cristo, purifica também os gentios, ou destina os gentios à salvação também. Ou seja, o gentio que deseja a salvação, ele aceita Jesus e passa a fazer parte do plano de salvação. Muito bem. Quando nós lemos também o capítulo 15 de Atos, nós vemos que existe uma reunião entre a cúpula judaico-messiânica para saber o que eles iriam fazer com os gentios que agora estavam fazendo parte da comunidade judaico-messiânica. No caso de Cornélio também. Muitas pessoas entendem que ali passou a existir 2 igrejas, e nunca existiu 2 igrejas. Sempre foi uma igreja só. O texto de Efésios deixa isso muito claro, quando o apóstolo Paulo diz que eles estavam afastados, os gentios estavam afastados da comunidade de Israel, mas agora em Cristo estão perto, né? Então isso fica muito claro no texto. No capítulo 15 de Atos, nós vemos os gentios recebendo mandamentos da cúpula judaico-messiânica, ou seja, são judeus citando mandamentos para os gentios. E eu gostaria de ler no capítulo 15 de Atos, o versículo 20 e 21, para que fique registrado esse acontecimento. Nunca houve essa divisão que as pessoas falam aí fora, né? O que houve na realidade foi que os gentios começaram a ser inseridos na comunidade judaico-messiânica. Por isso que há essa discussão do apóstolo Paulo com outros irmãos, pelo fato dos gentios não precisarem da circuncisão. Se a purificação é Cristo, se a justificação é Cristo, então não precisa circuncidar. Atos capítulo 15, versículo 20 e 21, diz assim, no que diz respeito à decisão do que a igreja
a comunidade judaico-messiânica iria fazer com os gentios. Mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos e da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Olha só agora a dica. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, os gentios que agora estão entrando à comunidade judaico-messiânica, eles recebem ali alguns mandamentos, né? E também é dito que se eles quiserem saber mais, o que eles têm que fazer? Moisés tem em cada cidade que ensine, ou seja, as sinagogas. É só continuar visitando as sinagogas que eles vão aprender, sem dúvida, tudo aquilo que é necessário para um maior conhecimento, para a santificação e para a purificação. Quando nós lemos também Gálatas capítulo 2 e versículo 12, o apóstolo Paulo, ele afirma que os gentios comiam com os judeus, que os judeus comiam com os gentios. Esse foi até um dos motivos pelos quais Paulo discute com Pedro, né? Porque enquanto não tinha por perto aqueles que eram mais rigorosos em relação à circuncisão, Pedro comia com os gentios. Quando esses chegavam, ou seja, os mais rigorosos, Pedro ia se afastando. Então Paulo, vendo essa dissimulação, diz no texto que ele resistiu a Pedro na cara. Então isso está registrado no capítulo 2 de Gálatas e no versículo 12. Veja bem, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, nós temos aqui uma confissão de que os gentios conviviam com os judeus após a ressurreição de Cristo. Então não tem duas comunidades, não tem duas igrejas, é uma igreja só. Os gentios foram inseridos na comunidade judaico-messiânica. Então, esse texto que nós lemos em Efésios capítulo 2, ele não fala sobre mandamento no que diz respeito aos 10 mandamentos e nem do sábado, como usaram de forma equivocada. O texto fala rigorosamente sobre a circuncisão. Tanto que, quando nós voltamos lá no texto, capítulo 2 de Efésios, versículo 11, já começa falando sobre isso. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feito pela mão dos homens. Então o assunto aqui, querido, é circuncisão. Efésios capítulo 2, versículo 15, fala exatamente sobre circuncisão. Eu pegar esse versículo e usá-lo de forma isolada para dizer que está falando de sábado ou dos 10 mandamentos é um equívoco interpretativo, e se eu ensino isso a outras pessoas, eu estou conduzindo as pessoas ao engano religioso, e eu, sem dúvida, posso estar mentindo para outras pessoas. Por isso que é importantíssimo analisarmos os textos bíblicos com cuidado, para que não cometamos esses erros e passemos a falar aquilo que as Escrituras Sagradas não falam, ok? Então nós vamos ficar por aqui com a nossa explicação de hoje. Na próxima semana tem mais vídeo. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, de deixar o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário, e nós nos vemos na próxima semana, se o Eterno assim permitir, e Shalom!